O que contribuiu para que eu ficasse muito tempo na rua, na verdade, foi o serviço voluntário religioso. 6 horas da tarde tinha um pessoal católico que passava e dava pão com manteiga para os meninos de rua. 8 horas da noite vinha um pessoal espírita que dava sopa. Né? À meia-noite vinha um pessoal protestante que dava pão com salame. Aí eu pensava, por que eu vou querer sair dessa situação? Tá? Se aqui eu como à vontade e não tem normas, não tenho regras. Isso contribuiu. Agora, o mesmo serviço, eu já adulto, fui fazer esse serviço, mas eu acabava levando os meninos para uma situação, o pão com manteiga, a sopa, era na verdade a porta de entrada para um trabalho realmente efetivo. Tá? Porque aquela esmola que a gente dá no sinal de trânsito é para desencargo de consciência. Ela livra você do seu peso na consciência, mas não faz nada de efetivo para a pessoa que está recebendo a esmola. A esmola, na verdade, ela pode ser uma coisa pontual para resgatar a pessoa. Mas, tá? Isso que é fundamental. Roberto, você associou Rua à Liberdade, né? Isso. Mas teve dois tipos de educação. Que você teve na FEBEM, depois 5 anos vivendo na França, com, acredito que normas rígidas e para conviver em sociedade, etc. Eu queria que você comparasse esses dois tipos de educação, da FEBEM com a que você passou a ter, que também foi rígida, mas... Perfeito. Bem, na verdade são 3 situações, né? Uma da FEBEM, outra da rua, que é totalmente a liberdade, né? E a França, que eu considero o ideal, que é o meio termo. Né? A FEBEM eu era obrigado, e estava ali por pessoas que não tinham vocação para trabalhar. Tá? Então, na verdade, não existia educação. Educação quando existe alguém disposto a facilitar o aprendizado e alguém disposto a aprender. Quando não existem esses 2 elementos, não existe a educação. Tá? Na FEBEM não existia isso. Na rua existia educação, pelo fato que existia um líder, e ele impunha as normas dele, mesmo que equivocadas. Tá? Mas não chegaríamos a lugar nenhum. E teve um processo de transição, que foi quando eu fui para a casa da francesa, que não pense que foi uma coisa tranquila, Bruno, muito pelo contrário. Eu usei droga na casa dela, ela desesperou. Eu imagino o quanto que eu dei de dor de cabeça até entrar naquela coisa. Quanto tempo, mais ou menos? Foram 2 anos, mais ou menos, desse embate. Até que fomos para a França. Mas o mais legal, sabe o que é? Ela me colocou para estudar numa escola internacional. Tá? E lá eu encontrei os meninos da ACO. Para começar, eu fui para Marseille, que é a cidade portuária da França mais movimentada, que vem marroquinos, que vem africanos, que vem judeus, e se encontra lá. É uma cidade super internacional. E a escola minha era uma escola internacional, onde eu tinha uma coisa que ainda... Eu achava assim, para as pessoas gostarem de mim, tem que sentir dó. Então eu vou falar que eu fui menino de rua, que eu era coitadinho, que eu fui espancado, que eu fui estrupado. Aí logo de cara chegou um colega lá sem perna e falou, mas eu pisei numa mina terrestre lá na África e eu não tenho perna. Aí eu vi minha mãe ser estrupada lá porque meu pai era chefe do governo. Quando eu fui, meu Deus, cada um tem uma história fantástica. Aí eu aprendi uma coisa. Existem 2 maneiras de você contar a sua história ou fazer a sua história. Chorando ou vendendo lenços. Eu escolhi vender lenços com a minha história. Para de ficar chorando. Sabe que agora eu queria falar alguma coisa que eu coloco muito como educadora. Eu acho que essa história, Roberto e Carlos, de dizer que temos que tirar o menino da rua é uma grandíssima asneira. Porque o único compromisso do educador é justamente levar qualquer pessoa para a rua. O compromisso dele é formar a pessoa para o mundo. E o mundo é a rua. Né? Então, essa bobajada de vamos fazer música para tirar o menino da rua me irrita profundamente. Né? Eu acho que você tem... né? É aquela coisa que, sei lá, eu acho sempre que quem disse melhor que a educação foi Paulinho da Viola. As coisas estão no mundo, minha nega, só que eu preciso aprender. Mas isso talvez seja teórico. Eu queria saber, você que viveu tudo isso, se você acha que isso é vero ou é mera transgressão? Não, né? não, Porque realmente eu acho que está tudo muito desfocado e deformado. Tá. Uma coisa que eu aprendi, Fanny, eu só aprendi quando eu adotei o primeiro menino. Eu acabei adotando 13 oficialmente e 25 que passaram pelo ambiente familiar. A família é a causa de todos os problemas, mas também a solução de todos os problemas, tá? Quando eu fui trabalhar na FEBEM já como estagiário de pedagogia, eu só voltei para ver aqueles professores da minha época pular o muro com medo de mim. Falei, nossa, que menino voltou! E agora ele cresceu! Foi a cara que você fez, como você é grande! Ficaram com medo, falei, se ele vingar agora, né? Nós sacaneamos tanto esse menino, se esse menino quer vingar. Eu falei, não, agora eu sou estagiário de pedagogia, já era situação diferente. Começaram a aparecer aqueles meninos que estavam na rua, caíam na FEBEM, mas que ninguém queria trabalhar.
Levei um primeiro para minha casa, com autorização do juiz. E só me surpreendeu uma coisa, um dia que eu comprei um fogão, eu não tinha fogão em casa, eu era estudante universitário. Tinha quantos anos? Né? Eu tinha 21 anos de idade. Você também era uma né? criança? Era, exatamente. Aí mando entregar o fogão, um dos meus meninos liga para mim, o mais novo, tinha 9 anos. Falou assim, velho, o fogão que o senhor comprou chegou. Tem 6 bocas, a gente roda o botão, ele até acende sozinho. Ai, eu que comprei maravilha. uma galinha. Comprei uma galinha para fazer o almoço. Por que você não veio almoçar em casa? Eu falei, olha só, olha aqui no prontuário do Alexandre, que era o primeiro, tá escrito que não sabe ler, não sabe escrever, mas ninguém escreveu uma coisa que ele sabe, cozinhar. Né? Eu falei, Alexandre, então eu vou almoçar em casa. Daí a pouco ele liga e falou, velho, eu coloquei a panela de água quente no fogo, a água tá fervendo e a galinha tá viva ainda. Eu afogo a galinha viva na água quente ou puxo a pena dela primeiro? Eu falei, você não sabe ensinar, não? Ele falou, não, você não me ensinou essa parte ainda. Eu falei, tá bem, então amarra a galinha que à noite te ensina a cozinhar. Aí eu percebi uma coisa, eu tinha que ensinar alguma coisa para esses meninos. Nós sabíamos coisa na rua que não eram interessantes, mas quando juntava-se na ideia de família, você precisa desenvolver alguns tratos, algumas coisas. E foi então que eu comecei a construir a minha família com os meninos. Eu tive que aprender a cozinhar direito, a ensinar os meninos a passar. E a coisa mais interessante é que todos em casa lavam, passam, cozinham. Sabe fazer alguma coisa. Ou seja, criamos a nossa família alternativa. Nós temos mais uma pergunta de telespectador para você. Roberto Carlos, as drogas são as maiores inimigas das crianças de rua? Sem dúvida alguma, a droga é uma grande inimiga, cria problemas, mas muito mais. O que faz com que uma pessoa ache que use droga é a falta de alguma coisa. Quando a pessoa se sente vazio, sabe? Eu, como pedagogo, acho assim que nós falamos muito pouco de afeto, de carinho. Nós só damos aquilo para as pessoas que nos transborda. Você só consegue odiar alguém se você está cheio dessa mágoa, só consegue amar se você está cheio de amor. Tá? E mesma coisa é na questão da droga. A pessoa, quando está vazia de alguma coisa, é que ela parte para a droga. Eu usava droga, embora a droga que eu usasse na minha época era coisa tranquila, era cola sapateiro, tiner, né? E era para amenizar um pouco, né, a fome, né, a depressão. Que é a pior coisa, cara, você está no sinal de trânsito, com fome, bate numa janela, a pessoa fecha o vidro e finge que não está te enxergando. Sabe, eu fazia assim, ó, ninguém olhava para mim, só quando eu tocava na pessoa, que a pessoa pulava com medo. E parece bobagem, mas se eu sentir isso 7 anos direto, te negando, o tiner é o maior paliativo, é a coisa mais gostosa que você pode usar. Agora, quando você começa a sentir afeto, né, no caso a Marguerite, que olhava nos meus olhos, eu errava, ela ria dos meus erros. Eu falava, não se preocupe, eu também errava muito quando eu fazia isso, né? Um dia que eu inundei a casa dela de água, que ela falou que ia voltar para a França e talvez eu fosse ficar no Brasil, eu inundei a casa dela d'água, falei, agora ela vai me dar um soco na cara. Ela nunca me bateu, mas hoje ela vai me espancar e vai me colocar para fora. Aí eu jogo na cara dela, sabe, não me ama, sabia, tudo é bate-papo, é teoria. Quando ela chega e vê a casa molhada, ela senta do meu lado e fala, Roberto, olha aqui nos meus olhos. Né? Eu falei, não, quando eu olhar vai dar um soco. Quando eu olhei para os olhos dela, eu vi que os olhos dela estavam cheios de lágrimas, como os meus. Né? Ela falou assim, você esqueceu a torneira da banheira aberta? Ela inundou todo o quarto, a casa, molhou tudo. Você esqueceu? Eu falei, não, fiz foi de propósito. Eu falei, agora é abate. Só que ela não me bateu. Ela me deu um abraço, ela começou a chorar e falou, o que eu preciso fazer para te provar que eu te amo? Me ensina, o que eu faço para te convencer que você me é importante e que eu amo você? Mas eu gosto da senhora, a senhora vai embora. Aqui. Pois é. Eu falei, mas a senhora vai embora? Ela falou, não, eu vou, mas você vai comigo. Mas eu molhei a casa. Eu falei, não, amanhã você enxuga. Ô, Roberto. Mas então, a Fanny tinha uma pergunta sobre terapia. Não, sem errado. Como é que você ia fazer uma pergunta aquela hora que eu te interrompi? Que pergunta que era? Você pergunta assim. Ela fez a questão do Não. Deixa eu perguntar então sobre a sua família, né? Sobre os seus 13 filhos. E você começou a adotar cedo, com 21 anos, e crianças com idade já 8, 9 anos, né? E você, 13 experiências, cada uma deve ser única, né? Exato. Eu não sei se todas foram bem-sucedidas. Como é que foi essa sua luta e essa sua segunda fase, que também deve ser riquíssima, né? É claro, a minha família é uma família como qualquer outra, né? A gente xinga, a gente discute pra caramba, né? Passamos por dificuldades como qualquer família. Já tive casos de problemas de drogadição, algum drogado, já tive problemas de menino desempregado, já tive que ir na escola brigar pelo meu filho, sabe? Já tive que enfrentar a polícia que queria prender porque achava que o cabelo estava muito comprido. Eu falei, não pode usar cabelo comprido. Já fui literalmente algemado por peitar um policial que queria prender o meu filho. Como qualquer outra família, né?